ser mães, mas também nós temos que ser profetas dentro da nossa casa. Nós temos que ser esposas, mas também nós temos que ser profetas dentro da nossa casa. Porque é tão fácil profetizar na vida dos outros, né? Mas quando a gente entra dentro da nossa casa, é difícil a gente profetizar. Mas que nessa noite de hoje as irmãs, elas venham ser profetas, não venham ser só mães e esposas. Vocês têm autoridade, irmãs, para profetizar dentro da casa. E os irmãos também. Agradeço a Selma pelo convite. É um prazer estar aqui. Temendo e tremendo, né, irmãos? Porque eu falo que Jonas perde para mim. Porque a gente corre bastante, mas a gente tem que ser fiel, né? Ao propósito que o Senhor tem na nossa vida. Porque quanto mais a gente corre, irmãos, mais o Senhor lhe dá aquela apertadinha. Então, nós estamos aqui nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos um versículo, a qual o Senhor colocou aqui no meu coração, que se encontra em Marcos. Marcos 5. O Senhor, Ele já falou com as nossas vidas grandemente. O Senhor já tem falado de cura neste lugar. Então, irmão, saia daqui com posse de vitória. Marcos 5 e 21. Que fala assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-o e disse-lhe, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu o seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre deste mal. Glória a Jesus. É uma palavra bem conhecida, irmãos, que fala que a cura de uma mulher enferma. O texto aqui, ele nos relata que Jesus, ele estava a caminho da casa de Jairo. Jairo, os irmãos bem sabem, ele tinha uma filha de 12 anos. E a filha de Jairo, ela fica enferma. E Jairo, sabendo que Jesus estava na cidade, foi pedir para ele ir até a sua casa. Porque Jairo, ele sabia que Jesus, ele poderia curar. Porque a fama de Jesus, ela se estendia. E por onde Jesus passava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus transformava. E Jairo, ele era o príncipe da sinagoga. E Jairo ali, ele prostrou-se aos pés de Jesus e insistiu para que Jesus fosse até a sua casa. Eu vejo aqui um homem que ele, mesmo sendo ali da sinagoga, ele sabia a quem ele poderia recorrer. E ali, Jesus, ele estava a caminho da casa de Jairo. Só que no meio do caminho, o texto nos relata que surge uma mulher. A Bíblia, ela não menciona o nome dessa mulher. A minha Bíblia, ela está escrito assim: a cura de uma mulher enferma. Tem Bíblia que tá, é a mulher do fluxo de sangue. Mas eu vejo aqui, por que o nome dessa mulher não está aqui? Porque não importa para Jesus o nome.
Não importa o seu nome, não importa a sua nacionalidade, não importa de que família que você veio, se é rica, se é pobre, não importa a sua cor, para Deus isso não importa. Eu acho muito lindo isso na Bíblia, porque Deus ele não fica especificando. Eu amo mais quem tem dinheiro, eu amo mais quem é assim, quem é assado. Não, a Bíblia ela não menciona quem era aquela mulher. Mas aquela mulher, ela vinha de uma situação que só piorava. Aquela mulher, ela vinha de uma situação a qual ela tinha um fluxo, e esse fluxo ele não estancava. Talvez aquela mulher, ela começou ali tendo seu fluxo, mas com o decorrer do tempo ela viu, ela percebeu que algo já estava ficando fora do normal, porque aquilo já começou a se estender, 1 ano, 2 anos, e a Bíblia fala que aquela mulher, ela começou a ir à procura de vários médicos, porque quando nós estamos com algum problema, nós vamos ao médico para descobrir o que nós temos. E como aquela mulher, ela não foi diferente. Agora, aquela mulher, a Bíblia fala que ela já recorreu a tudo e a todos, porque quando nós estamos ruins, vamos então ao médico, não resolve, você vai ter que procurar um especialista. Talvez ela foi ali no melhor especialista da época, e mesmo sendo o melhor especialista, ele não conseguiu resolver o problema daquela mulher. E aquela mulher, devido a tudo isso, ela se tornou impura, porque ela não poderia conviver mais no meio da sociedade. E agora eu vejo que aquela mulher, ela vive um dilema muito grande. Aqui tem muitas mulheres, mães, esposas. Agora eu fico pensando, aquela mulher, ela não poderia estar ali servindo o almoço com a sua família. Ela não poderia estar sentada à mesa, porque a mesa significa comunhão. Ela não poderia estar ali com a sua família. Ela era considerada impura. E triste é, né, irmãos? Como nós temos uma família e nós não podemos servir a nossa família. E aquela mulher, ela era considerada como uma impura. Lá em Levíticos fala que ela não poderia tocar e ela também não poderia ser tocada. Olha a situação que aquela mulher se encontrava. É muito difícil. Mas quando Jesus ele estava a caminho da casa de Jairo, ela ouviu falar que Jesus estava ali. Olha que coisa linda. Ela não conhecia Jesus, ela não seguia Jesus, ela não era discípula de Jesus, mas ela ouviu. E bom é quando a gente ouve. Bom é quando nós ouvimos que Jesus ele está no recinto. Já foi falado aqui nessa noite de hoje que Jesus ele está curando. Então, irmão, não perca a oportunidade. Jesus ele está na casa. E eu vejo aqui uma mulher que ela teve atitude. Ela, sabendo que Jesus estava na cidade, ela pensou: eu não posso estar no meio da multidão, porque onde Jesus estava, a multidão era grande. E quando nós falamos de multidão, tem muitos ali que iam só para ver quem era Jesus. Muitos se encontravam ali para dizer: ah, eu estava ali na multidão que Jesus estava. Outros estavam ali trazendo para o nosso dia de hoje para o status. Ah, eu estou ali porque um Jesus famoso, um homem que opera milagres, ele estava ali, então eu vou participar aí do meio da multidão. Mas ali também existiam pessoas que iam porque sabia que ele poderia resolver. Ali existiam pessoas que estavam enfermos e sabia que Jesus de Nazaré, ele poderia solucionar o teu problema. Eu não sei em qual situação de multidão que você se encontra. Eu não sei se você está aqui, talvez para participar de mais um círculo de oração. Eu não sei se você veio aqui só para o pastor Adilson ver que você se faz presente. Mas eu acredito que você saiu da sua casa nessa noite dizendo assim: eu vou ali porque eu sei que Jesus ele pode solucionar o meu problema. Eu vou
você falou assim: eu vou adorar. Sabe por quê? Porque o problema, ele não pode nos paralisar. A dificuldade, ela não pode nos paralisar. Sabe o que eu acho interessante? Que quando o Senhor leva Ezequiel para o vale, ele falou, sabe o que ele falou para Ezequiel? Anda. Não é para você paralisar, é para você andar. Você está no vale, mas não é para paralisar, é para andar. Sabe o que o Senhor está falando para pessoas aqui nessa noite? A dificuldade está grande, o problema está grande, mas não é para você parar, é para você andar. Mesmo que você faça pequenos movimentos, mas faça, não se prostra, porque maior é o Senhor que está conosco, irmãos. Muitas vezes nós minimizamos o nosso Deus e aumentamos o nosso problema, mas o Senhor está falando: não, 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 eu sou um Deus grande, eu sou um Todo-Poderoso. A gente fala tanto que Deus faz, mas na hora do problema a gente fica com tanta dúvida, né? Mas aqui eu vejo uma mulher que ela se posicionou. Eu vejo aqui uma mulher que ela teve atitude. E o segredo nessa noite é a atitude. Porque, irmãos, as lutas, elas cansam. Tem batalha que a gente fala: meu Deus, eu não vou ultrapassar, eu não vou vencer, o negócio aqui está estreito. Mas o Senhor está falando: não para, continua, se posiciona, atitude, se levanta. Porque para o Senhor operar o milagre, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos levantar. E aqui eu vejo uma mulher que, mesmo ela não podendo estar ali naquela multidão, ela pensou assim: eu não posso perder a oportunidade, eu não sei se ele vai passar aqui de novo, essa é a minha chance. Eu estou há 12 anos com esse problema, eu estou há 12 anos com essa dificuldade, com essa hemorragia. E quanto mais o tempo passava, irmãos, mais aquela mulher ficava debilitada, porque o sangue, ele é vida. O sangue, ele é vida. E conforme aquela mulher ia perdendo aquele sangue, ela também ia perdendo um pouquinho da vida a cada dia. Com certeza aquela mulher já estava anêmica. Ela estava frustrada, porque ela não só tinha esse problema, mas ela também não poderia conviver com uma sociedade. Imagina só, ela estava com um problema pessoal, com certeza estava com um problema psicológico, problema emocional. Porque vem tudo junto, irmão, não é só uma coisa acaba puxando a outra. Mas eu vejo aqui que quando ela ouve falar que Jesus estava na cidade, ela, ao 27 fala assim, ó: tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu o que Jesus fazia, ela ouviu o que Jesus poderia fazer, e ela pensou assim: eu não posso perder a oportunidade, porque Jesus de Nazaré está aqui. A palavra do Senhor fala que ela precisou romper com uma multidão. Qual é a multidão que vocês estão precisando romper? Qual é a multidão que nós estamos precisando romper? Porque a multidão, irmão, ela é grande. A multidão, ela nos constrange. A multidão, muitas vezes, ela nos quer fazer parar. A multidão, ela nos quer fazer desistir. Mas quem tem foco, ele não se embaraça, irmãos. Quem tem foco não se embaraça por qualquer coisa. Sabe o que o Senhor está falando? Ei, está se embaraçando por pequenas coisas. Por quê? Não é para se embaraçar. Tem que ter foco. Sabe aquele hino? Cuidado com tantas vozes. Nós precisamos calar tantas vozes. Muitas vezes nós deixamos que tantas vozes, nós escutamos elas e esquecemos de escutar a voz do Senhor. E o Senhor está falando: não é para se embaraçar. Eu tenho vida, eu tenho cura, eu tenho transformação, eu tenho libertação. E toda vez que você para, toda vez que você se frustra, toda vez que você fala: não quero, não vou, o Senhor fala: eu vou deixando de operar milagres na vida de vocês. O Senhor está aqui, Ele quer operar milagres. A palavra do Senhor fala que aquela mulher, ela precisou
trás das vestes. E ela pensou: se eu tão somente tocar. Irmãos, olha a fé daquela mulher. Os irmãos sabem o que é um toque? É isso aqui, ó. Aparentemente é insignificante, mas ela pensou assim: se eu tão somente tocar. Olha o grau de fé daquela mulher. É um toque, irmãos. É um toque. Sabe o que o Senhor está falando para nós nessa noite? Não precisa você fazer muita coisa, não. Tem crente que quer rodar, pular, aparecer, fazer live. E o Senhor está falando: é um toque. É um toque só. É um toque. E ela tocou, irmão, na orla das vestes de Jesus. Ela rompeu a multidão e ela tocou. A palavra do Senhor fala que foi instantâneo. Ela ficou curada naquele mesmo momento. E foi apenas um toque. E a palavra do Senhor fala que no momento que ela toca, do Senhor sai virtude. Porque o toque dela foi diferente. Só ela sabia o que ela estava passando. Só ela sabia o milagre que ela estava precisando. Sabe o que acontece nas nossas igrejas hoje? Quando nós entramos e muitas vezes nós choramos, nós nos derramamos na presença do Senhor. Muitas vezes quem está do nosso lado fica assim: pra que chorar tanto? Pra que glorificar tão alto? Mas só você sabe o que você passa. Só você sabe o que você enfrenta. E o Senhor fala assim: ei, entrega tudo. Entrega tudo, porque quando aquela mulher tocou, ela entregou tudo que ela tinha. Toda a perspectiva de ser curada, toda a frustração, tudo aquilo que ela viveu, todo o medo caiu por terra naquele momento. Ela era intitulada do que a mulher do fluxo de sangue, a impura. Colocaram o rótulo dela, a impura. E quantas vezes as pessoas olham para mim, para você, ela não nos chama pelo nosso nome, ela nos chama pelo nosso problema. Ah lá, a irmã fulana de tal, ah lá, a mãe do fulano de tal, a esposa, a irmã que tem aquele problema, ela é intitulada a impura. Mas quando ela toca no Senhor, aquilo tudo caiu por terra, irmãos. Aquilo tudo caiu por terra, porque do Senhor saiu virtude. E a palavra do Senhor fala que automaticamente o Senhor, ele parou. Jesus, ele teve que parar, porque algo diferente aconteceu no meio da multidão. Algo diferente aconteceu naquele momento. E ele perguntou: quem foi que me tocou? E os discípulos falaram: mestre, mas aqui tem tanta gente. Como que o Senhor fala quem te tocou? Tem tanta gente aqui te tocando. Mas o Senhor falou: não. Foi um toque diferente. Foi um toque diferente. Aquela mulher, ela precisou ser tocada. Eu não sei qual é as situações que você vive hoje. Eu não sei se você precisa tocar, mas eu também não sei se você precisa ser tocada. Porque tem pessoas que precisam tocar na orla, mas também tem pessoas que precisam ser tocadas para o milagre acontecer. Mas independente da situação, não importa, porque o dono do milagre, ele está aqui. O dono do milagre, ele está aqui nessa noite, nessa sexta-feira, 20 de março de 2026. O mestre, ele está passando aqui. Agora cabe a mim e a você se vamos deixar a oportunidade passar. O mestre está aqui, toca nele diferente. Toca nele diferente. Toque no mestre, porque dele vai sair a virtude, dele vai sair a unção. E quando o Senhor, ele pergunta: quem foi que me tocou?
tocou, ela se apresentou temendo e tremendo. Olha que coisa linda. E a palavra do Senhor fala que ela se prostra. Ela se prostra diante do Senhor. A palavra aqui fala assim: e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Olha que coisa linda. Porque antes de qualquer coisa, ela se prostra. Antes de falar qualquer coisa, ela se prostra. Aquela mulher pecadora na casa de Simão, ela não falou nada, ela somente se prostrou e entregou tudo. Porque antes de qualquer coisa, irmão, o segredo é se prostrar. Antes de qualquer coisa, o segredo é se prostrar diante do Mestre, é entregar tudo. E a palavra do Senhor fala que Jesus, ele olha para ela e fala assim: filha. Ele chama ela de filha. Olha que coisa linda. Uma mulher que era intitulada impura, agora o Senhor olha para ela e fala assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser livre desse mal. Sabe o que o Senhor estava falando para ela quando o Senhor chama ela de filha? Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Ninguém que está aqui pode te condenar. Quando o Senhor chama aquela mulher de filha, Ele estava devolvendo a identidade dela. Quando o Senhor chama ela de filha, Ele está falando: ei, vai em paz. Ninguém pode te condenar. Te devolva a tua identidade agora. Porque agora você é filha. Sabe o que o Senhor está falando? Esse problema, quando as pessoas estão olhando para você, estão te dando título, o Senhor está falando: vou eu devolver a identidade de crente aqui. Vou eu devolver a identidade de crente aqui nessa noite. Quando ele estava vindo para cá, ele estava tomando banho, o Senhor estava falando para mim que aqui entrou mulheres que estão marcadas, mulheres que vivem grande sofrimento, mulheres que têm dores na alma. E o Senhor fala assim: eu quero curar. Eu quero curar nessa noite. Eu estou aqui para curar feridas de alma. Mulheres que entraram aqui que ninguém entende. Talvez o marido não entende, o filho não entende. Porque eu entendo. Aquela mulher, ela não queria ter aquela enfermidade. Aquela mulher, ela não escolheu passar por aquilo. E quantas vezes eu e você passamos por situações que nós não escolhemos? E o Senhor falava para mim: tem mulheres que viveram, que vivem situações que elas não escolheram. Mas fala que eu quero curar. Eu quero curar, porque quando o Senhor, Ele falou para aquela mulher: vai em paz, Ele não só restituiu a saúde, mas Ele salvou. Ele devolveu o equilíbrio. Ele visitou o emocional. Ele restaurou a família. E o Senhor falando que Ele quer restaurar nessa noite. Ele não só quer curar o físico, não. Ele quer dar o equilíbrio. Ele quer devolver a identidade de mulheres que entraram aqui feridas nessa noite. Talvez mulheres, elas não deixam transparecer. Talvez, às vezes, vai até desabafar. E em vez de outras ajudarem, acaba criticando. Mas o Senhor está falando: ei, eu estou aqui. Eu quero te curar. Eu quero entrar dentro do teu ser. Eu quero entrar dentro da tua alma. O Senhor quer alegrar vidas aqui nessa noite. O Senhor tem falado muito de cura. Que as águas do Espírito Santo do Senhor venham fluir dentro do teu ser. Que as águas do Espírito Santo venham fluir dentro da tua alma. Aquela mulher, talvez, poderia ser só mais um dia, mas foi um dia diferente. Foi um dia em que Jesus, ele passou na cidade. E o que eu acho interessante, que Jesus, ele nem estava ali por ela. Jesus estava passando para ir na casa de Jairo. Mas ela falou: eu não posso perder a oportunidade. Talvez Deus desceu aqui hoje, não foi nem por causa de você, mas dependendo do que você fizer, Ele vai atender a tua petição. Talvez o Senhor se apresentou aqui nessa noite, nem foi para te dar a tua vitória, mas por causa da tua entrega, por causa do teu toque, por causa da tua entrega, por causa do teu toque, Ele falou assim: eu vou te conceder, porque você tocou diferente,
Pai. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite, por mais uma sexta-feira, que o Senhor, Ele se faz presente aqui no nosso meio. O Senhor falou que Ele quer curar. O Senhor falou que quer transformar. Mas para o Senhor fazer, nós precisamos nos doar. Nós precisamos, Senhor, ter atitude. E que as irmãs dessa noite, Pai, venham se levantar. Venham ser mulheres posicionadas. Venham ser mulheres de ousadia. Que elas não venham ser paralisadas. Não, Senhor. Que elas não venham, Jesus, ser paralisadas mediante ao problema. Que elas não venham se frustrar. Que elas não venham temer, meu Senhor. Mas que o Senhor venha dar ousadia. Que elas venham ser mulheres, ó Pai, que venham enfrentar a dificuldade. Porque o Senhor quer trabalhar. O Senhor quer operar grandes milagres aqui neste meio. O Senhor quer fazer, meu Senhor, e haverá testemunho aqui neste lugar. Haverá testemunho aqui neste lugar. Ah, Senhor maravilhoso, visita as tuas filhas. Ah, Jesus maravilhoso, socorre. Quantas entraram aqui nessa noite pedindo socorro a Ti. E eu creio que o socorro do céu chegou nessa noite de hoje. Ah, Senhor maravilhoso, derrama o Teu bálsamo. Derrama da Tua alegria. Ah, Jesus, transforma as vidas. Transforma cativeiros nessa noite. Ah, maravilhoso, que o Senhor possa entrar. Que o Senhor possa fazer. E o Seu nome venha a ser glorificado. É o que eu declaro nessa noite de hoje. Vidas transformadas. Famílias restauradas. Vidas restituídas. Milagres, meu Senhor. Milagres aqui neste lugar. Sobre a vida do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E eu quero agradecer assim a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Noite gloriosa. Nós viemos sair daqui desta noite com posse de vitória. Deus falou grandemente sobre cura. Então, se algum dos irmãos, das irmãs, entrarem aqui com problema de enfermidade, eu creio que o nosso Deus já entrou com providência. Eu creio que o nosso Deus já curou, no nome de Jesus. Aleluia. Que Deus assim possa abençoar cada uma das irmãs, dos irmãos, o pastor que está aqui nesta noite cooperando conosco. Que Deus te abençoe, meu pastor. E eu quero convidar aqui, vem aqui meu esposo, o pastor Adilson. Eu quero que ele faça uma oração especial hoje pela nossa irmã Cláudia, a nossa preleitora. Ontem ela fez mais um aninho de vida. Glória a Deus! Né, Cláudia? Eu vou assim passar para o pastor. Olha, fez 18, né? 21 pelo menos, né? Que Deus te abençoe, viu, Cláudia, irmã Neide, minha amiga, minha parceira de mais de 30 anos na obra, Marcelo, meu filho, Deus te abençoe. Cada um dos irmãos que está aqui nesta noite, amém? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, com esta palavra, Marcelo, vem aqui, Marcelo. Fica aqui perto do esposo, vem aqui para a gente orar com Deus. Glória a Deus. Todos são crentes, tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, é a melhor coisa que fazer. Eu sou fruto do ciclo de oração, viu? Eu sou fruto do ciclo de oração, viu? Eu não era crente, minha esposa ia para a igreja, e depois eu notei que ela chegava com semblantes diferentes. Glória! A Bíblia diz que a mulher ganha o marido, ganha a família sem incomodar, só pelo procedimento. E a minha mulher chegou diferente, e eu vou para esse lugar também que é louco. Eu quero mudar também. E depois ela disse assim, viu, Marcelo, você sabe disso. Agora que você está na igreja, Deus vai trabalhar na sua vida e você vai ser o meu pastor. E há 30 anos eu sou pastor. Glória a Deus! Amém? Amém. Se você pensa que dizer seu marido vem para o Evangelho, chega em casa e faz uma mudança. Chega diferente hoje. Aí ele vai olhar para você e vai dizer, eu vou para esse lugar que é gostoso. Glória a Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te apresento a Cláudia nas tuas mãos, Senhor. O teu esposo, Senhor Jesus, que o Senhor vai derramar tua graça, nos força plano espiritual, e que cada dia, Senhor, ela te sirva em espírito e em verdade, Senhor, fazendo o teu querer, Senhor Jesus, e sendo abençoada de uma forma abundante.
Abençoa esse jovem casal, abençoa sua família, também abençoa a igreja, Senhor, que está aqui nesta noite, ouvindo a tua palavra e te servindo em espírito e verdade. Meu Senhor Jesus Cristo da glória, eu apresento nas tuas mãos e crendo na bênção, em nome de Jesus. Amém. Faça assim para nós. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e todo o dia. Amém. Amém. Deus vos abençoe.